e iniciamos um novo bloco de aulas em relação a este assunto. Temos visto, por exemplo, a questão da cristologia, a maneira que Cristo providenciou salvação para nós. Temos visto como esta salvação é mediada para nós através da doutrina de soteriologia. Temos visto o que é salvação. Salvação é muito mais do que o perdão de pecados e como uma nova natureza é comunicada para nós. O bloco final destas aulas é dedicado ao assunto de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. É assim chamado pneumatologia porque a palavra grega é pneuma, que quer dizer ou espírito, ou sopro, ou vento. Então, pneumatologia. Hoje, por exemplo, nós estaremos iniciando o estudo da pessoa do Espírito Santo. É um estudo muito importante porque nós sabemos, através da convivência da igreja, que há muitas pessoas que não creem que o Espírito Santo passa de uma força impessoal, uma energia. Então, através do nosso estudo hoje, nós vamos constatar a sua personalidade. Vamos entender que não precisa ter um corpo para o nosso Deus ter uma personalidade ou aspecto pessoal. Então, essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Ligado a este conceito da personalidade do Espírito Santo, estaremos fazendo progresso para considerarmos o assunto da sua deidade, da sua divindade. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o quadro ou a revelação básica que nós tínhamos de Deus era apenas consonante a Deus Jeová, e nós aprendemos lá a unicidade de Deus. Mas depois, através da vinda de Jesus Cristo e da maneira que ele revelou a Deus, chamando ele de Pai, depois dizendo que ele e o Pai eram um, então nós passamos a entender que Jesus também era Deus. Mais tarde na história é que nós entendemos, através do estudo da Palavra de Deus, através da revelação que veio especificamente aos apóstolos e em particular ao apóstolo Paulo, nós passamos a entender a deidade do Espírito Santo. Portanto, a segunda parte da aula estará dirigida nesta direção. A parte final da aula estará dedicada ao assunto do relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo. Vamos lembrar, por exemplo, o fato que foi no início do seu ministério público que Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo e, descendo em forma corpórea, forma de pomba, é que Jesus foi então revelado a João e a Israel como o Messias de Deus. Então, este é o nosso assunto para hoje. Depois nós teremos mais outros assuntos em relação ao Espírito Santo. Mas por hoje, vamos primeiramente nos localizar dentro do nosso próprio século. É duvidoso que qualquer outra geração tenha ouvido tanto falar do Espírito Santo. Por que é que eu posso falar isso? Bom, em primeiro lugar, vamos perceber o fato que hoje nós temos as grandes formas de comunicação moderna. Nós temos hoje, por exemplo, através deste curso, a oportunidade de difundir esta aula para milhares de pessoas ao mesmo tempo através de vídeo e televisão. Nós temos os sistemas de comunicação através de satélite que trazem assim notícias instantâneas. Nós temos a impressa, nós temos todo tipo de maneira de difundir a mensagem. E desde o início deste século XX, nós temos o derramamento do Espírito Santo moderno que formou-se ou acabou formando o movimento pentecostal, especificamente no início, as igrejas de crença pentecostal clássica. Depois, quando chegou aos anos 60,
desembocou naquilo que nós chamamos do movimento de renovação, ou movimento carismático, como é conhecido fora do Brasil, e nós temos hoje em dia o resultado disso no movimento neopentecostal. Então, o Espírito Santo é muito mais conhecido hoje em dia do que no início deste século. Então, com esta exposição ao movimento e ministério do Espírito Santo, os nossos conhecimentos bíblicos têm sido fortalecidos, isto é, através daquilo que nós temos presenciado na vida da igreja, é que nós fomos forçados a estudar de novo a palavra de Deus e descobrimos o que sempre estava lá dentro, mas que estava um pouquinho oculto pela falta de experiência que a igreja tinha do Espírito Santo. Hoje em dia é impossível que alguém vá escrever acerca da obra de Deus no mundo sem referir-se, ao menos nominalmente, ao Espírito Santo. Então, a proeminência que o Espírito Santo ocupa neste século, assim, nos torna muito importante este estudo acerca de como ele é, como ele opera e como nós podemos cooperar com Deus. Aliás, vamos lembrar que o papel nosso é de cooperação com Deus. Nós não somos chamados assim para iniciarmos nada, mas sim de cooperarmos com Deus naquilo que é a sua própria vontade, cooperando com Ele aquilo que agrada a Ele e que é o necessário. Na medida que se estude a natureza do ministério e pessoa do Espírito Santo, não podemos apenas nos contentar com uma apreensão intelectual do assunto. Nós precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Ele e permitir que o Espírito Santo possa estar cativando mais e mais da nossa vida. Não foi há muito tempo que alguém me perguntou em relação à questão de ser cheio do Espírito Santo, se era possível uma pessoa ter apenas uma parte, uma porcentagem do Espírito Santo. Ele achou o conceito meio ridículo, e eu concordo. Como é que nós poderíamos ter 10, 15, 20, 50, 60% do Espírito Santo? Mas por trás deste conceito de sermos cheios do Espírito Santo, não existe nada disso. Eu disse para este irmão, pastor, que me perguntou, eu disse, meu irmão, não é a questão de quanto você tem do Espírito Santo que está sendo medido no momento daquele, quando fala se você é ou não é cheio do Espírito Santo. Aquilo que está sendo medido não é o quanto você tem do Espírito Santo, e sim o quanto o Espírito Santo tem de você. Porque a vida cheia do Espírito Santo é uma vida de total e completa entrega a Ele para realizar os seus propósitos. Então isso nos leva para a questão de relacionamento com o Espírito Santo. Eu falei logo no início desta aula, temos pessoas que não creem na personalidade do Espírito Santo. Imaginam que o Espírito Santo não passa de uma força impessoal, é apenas uma energia. Então, nesse sentido, é a energia de Deus ou a força de Deus no mundo, uma influência de Deus no mundo, mas não é uma pessoa com quem nós podemos ter relacionamento. Obviamente, provavelmente, através do seu conhecimento, você sabe que o maior grupo conhecido em relação a esta questão seria o grupo conhecido como Testemunhos de Jeová, que não admitem de forma alguma que haja a existência da Trindade, relegam Jesus para um segundo nível, isto é, como o início da criação de Deus, através de que ele se torna, assim, protagonista da criação de Deus, e o Espírito Santo é apenas a força operante. Enquanto nós podemos achar que isso é muito ruim, e é muito mal que estas pessoas não creem
assim, na personalidade do Espírito Santo, eu faço esta pergunta. Qual dos erros é maior? A ignorância em relação à personalidade do Espírito Santo, como é explicada, assim, dentro daquele agrupamento de pessoas, ou é pior ainda a petulância, assim, dos cristãos que, conhecendo o Espírito Santo como pessoa, recusam a se engajar num relacionamento profundo com Ele, ignoram, ultrajam, assim, o Espírito Santo, deixam o Espírito Santo por fora da sua vida, por fora dos seus planos e assim por diante. Que adianta uma pessoa crer, por exemplo, na personalidade do Espírito Santo, se não vai assim se relacionar com Ele. Mas vamos ao conteúdo bíblico, conteúdo teológico desta questão da personalidade do Espírito Santo. Nós começamos a nossa matéria de personalidade do Espírito Santo tentando isolar 3 coisas que podem ser comprovadamente elementos de personalidade. Não é preciso que uma pessoa tenha um corpo, ou Deus tenha um corpo para que exista personalidade. Mas, sem dúvida alguma, 3 elementos básicos de personalidade precisam e, de fato, existem dentro daquilo que a Bíblia fala em relação ao Espírito Santo. São estes 3 elementos: intelecto, em segundo lugar, sentimento, e em terceiro lugar, volição ou vontade. O Espírito Santo pensa. A Bíblia diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É mencionado isso em Romanos 8 e 27. O Espírito Santo tem uma mente, ele raciocina, ele transmite as nossas orações para Deus através do seu próprio ministério. Em segundo lugar, a questão de sentimento. Se é verdade que o Espírito Santo pensa, também é verdade que o Espírito Santo sente. Ele é um ser que tem emoção, tem aquela parte sentimental. Isaías 63:10 é um versículo no Antigo Testamento que nos traz uma mensagem que mais tarde é aproveitado pelo apóstolo Paulo quando ele escreve aos cristãos do seu dia. Isaías 63:10 diz: mas eles foram rebeldes. Eles quem? O povo de Deus. Foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus foi contristado. O comportamento ruim, comportamento de rebelião que teve o povo de Deus naqueles dias não apenas complicou os planos de Deus no mundo, como também fez um impacto sobre o próprio ser de Deus, o próprio ser do Espírito Santo, e ele ficou contristado. Terceiro lugar, o Espírito Santo demonstra característica, capacidade de escolha. A vontade do Espírito Santo é claramente vista na sua distribuição dos dons espirituais. Se tem um assunto que, paralelamente com a questão do Espírito Santo, é muito ventilado hoje, é a questão de dons espirituais. Foram os pentecostais que pelejaram muito dentro desta área, assim, para fazer a igreja crer em termos de dons espirituais, isso no início do século XX, mas hoje em dia jamais pertence apenas aos pentecostais os diálogos e conversas em relação a dons espirituais. E o Espírito Santo claramente demonstra a sua soberana vontade através da maneira que ele distribui seus dons à igreja. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas,
distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Um dos grandes estudos da vida cristã é descobrir qual é o seu próprio dom espiritual, porque nós devemos empregar este dom a favor do ministério de Deus dentro da nossa comunidade e, claramente, dentro do mundo. Mas nós precisamos iniciar o estudo baseando-nos no fato que todo mundo tem um dom espiritual, porque o Espírito dá a cada membro do corpo de Cristo, e Ele dá de acordo com a sua própria vontade. Tem muitas pessoas que desejam este dom ou aquele dom, mas o interessante no relacionamento com o Espírito Santo é perceber que Ele já fez uma escolha e distribuiu tanto para o irmão como a irmã um dom espiritual, e precisamos, todos nós, damos conhecimento disso. Então, 3 aspectos de personalidade. Quais foram? Nós temos, em primeiro lugar, que o Espírito Santo tem intelecto. Ele pensa, ele raciocina. Não é como uma força que é apenas ligada e não tem característica dinâmica. Segundo lugar, tem aquele aspecto emocional. Nosso relacionamento com o Espírito Santo precisa dar conta deste fato, isto é, que nós não estamos nos relacionando apenas com a Bíblia, apenas com alguns princípios morais, éticos, espirituais, alguns mandamentos, alguma cadeia de causa e efeito. Não, nós estamos nos relacionando com Deus e, através do Espírito Santo, nós temos esta linda revelação do fato que Deus tem, sim, seu lado emocional. Não é bonito sabermos que o nosso Deus nos entende até dentro deste aspecto emocional. E poderia ser de outra forma, já que nós somos criaturas de Deus, nós fomos feitos dentro da sua imagem, quer dizer, a nossa própria natureza reflete a própria natureza divina. E esta última parte é que o Espírito Santo, ele faz escolha, e não só faz escolha na distribuição de dons, mas certamente é evidente ali. Outras indicações da personalidade do Espírito Santo surgem das promessas de Jesus em relação ao Consolador que ele havia de enviar em seu lugar. Vamos perceber que Jesus era para os discípulos, era para os apóstolos um Consolador, e ele dizia que quando sairia deste mundo, ele não iria abandonar este grupo, mas ia enviar em seu lugar um outro Consolador. João 14:16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Na língua grega existem 2 palavras para outro. Uma palavra é heteros, que significa de um outro tipo, e a outra palavra é allos, que significa do mesmo tipo. Podemos ver este uso na Epístola de Paulo aos Gálatas, onde ele usa as 2 palavras em contraste uma com a outra. Se você tiver a sua Bíblia lá, abre para Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo escrevendo para esta igreja que tinha recebido o Evangelho e depois estava em fase de rejeitar o Evangelho pregado e aceitar outro Evangelho. Então Paulo escreve: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Perceba, no versículo 6 ele diz para outro Evangelho, e no versículo 7 ele diz o qual não é outro. É este jogo de palavras que
atrai a nossa atenção em relação ao Espírito Santo. Quando Paulo diz outro que não é outro, ele emprega heteros e alos em oposição. Os Gálatas estavam mudando a sua fé para um heteros evangelho, isto é, evangelho de outro tipo, que não era um alos evangelho, isto é, um evangelho do mesmo tipo. Jesus prometeu um outro consolador que era do mesmo tipo, um alos consolador. Seria difícil imaginar que uma força impessoal poderia tomar o lugar de Jesus, ainda ser chamado de igual ou do mesmo tipo, não acha? Então, é uma outra indicação da personalidade do Espírito Santo, porque, obviamente, Jesus teve esta característica, agora ele vai mandar outra pessoa que vai tomar o seu lugar e vai ser outro, não de um tipo diferente, mas vai ser do mesmo tipo, um alos consolador, e este é o Espírito Santo. Mas nós não precisamos parar ali. Nós podemos também ver as ações pessoais do Espírito Santo. Evidências da personalidade do Espírito Santo também surgem das suas ações pessoais, isto é, aquilo que ele faz. Observando alguém, você pode conhecer alguém, não é verdade? Então, nós podemos observar o Espírito Santo dentro da palavra de Deus, e aí nós vamos saber se ele tem ou não tem esta personalidade que os teólogos alegam que tem. Notamos, por exemplo, que ele ensina. Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para ainda compartilhar convosco, mas vocês não podem ainda aceitar, aguentar tudo isso, mas o Espírito Santo, ele vos ensinará. Então, faz parte do ministério do Espírito Santo ensinar, e ensinar usa-se no ensino, usa-se o intelecto, usa-se o sentimento e também usa a vontade em termos de decidir conteúdo e decidir o modo de apresentação e assim por diante. Então, o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ora no sentido de que ele faz o intercâmbio das nossas orações, das nossas necessidades para com Deus o Pai. Então, quando nós oramos, nós nos dirigimos ao Pai, em nome de Jesus, mas é o Espírito Santo, segundo Romanos capítulo 8, que traduz a nossa oração para que seja inteligível a Deus e conformado à sua própria vontade. Então, esta faz parte de uma ação pessoal. Ele ordena, ele testifica, ele fala, ele guia, ele comunga, ele também faz milagres, ele opera milagres, ele revela coisas ocultas e ele faz aquilo que lhe interessa, ou seja, ele faz o seu prazer. Várias coisas em relação, então, da personalidade do Espírito Santo. Mas como nós estamos neste século e querendo nos ambientar sempre no momento histórico, porque teologia se faz dentro do tempo e no espaço, eu queria chamar a sua atenção para uma evidência muito forte de uma falta de ajustamento ao relacionamento pessoal com Deus através do Espírito Santo. Uma das coisas que está apenas percebido dentro deste século é o fato que dentro da deidade, dentro da Trindade, existe a influência ou aspecto materno de Deus. Talvez seja porque é neste século que tem havido o surgimento do movimento feminino, que nós temos, assim, através da teologia, conseguido um novo olhar em nosso Deus. Mas hoje é bastante conhecido o fato que Deus não tem apenas seu lado paterno, mas também tem seu lado materno. Dentro da Igreja Católica, onde eu fui criado por muitos anos, nós
temos assim uma evidência de uma grande carência de maternidade, no sentido de que os católicos nem ousam quase se relacionar diretamente com Deus Pai e preferem, através de Jesus Cristo e ainda mais através da mãe de Jesus Cristo, se relacionar para com Deus. E quando católico, ensinado na escola de freiras, recebendo aulas assim de instrução, de catecismo do padre, foi-nos explicado da seguinte forma: é que Deus está muito ocupado e então é muito mais fácil nós nos endereçarmos a Maria, e a Maria, assim sendo mãe, ela entende dessas coisas, das nossas necessidades, aí ela vai então se aproximar a Jesus, que é seu filho, portanto deve um respeito todo especial a ela, e aí então ela apresenta o caso a Jesus e depois ele vai apresentar isso a Deus Pai. É assim que as coisas funcionam dentro assim da cosmovisão da Igreja Católica Romana. Agora, já pensou? Nós não teríamos nada disso se o povo de Deus entendesse que existe o lado feminino, o lado materno, o aspecto assim materno de Deus, e é o Espírito Santo que traz isso à luz para nós. Ele, de fato, é esta parte materna dentro da Trindade. Na sua exaltação de Maria como mãe de Deus, o catolicismo romano parece registrar uma grande carência no seu conceito de Deus. A Bíblia, no entanto, revela que é o Espírito Santo que desempenha a função de mãe em relação a nós. Por exemplo, nós nascemos do Espírito, segundo João 3:5. É o Espírito quem nos ensina a conhecer ao nosso Pai, segundo Romanos 8:16. Ele entra dentro das nossas vidas e ele nos ensina a chamar ou a clamar Abba Pai. Ele é quem nos ajuda em nossas fraquezas, segundo Romanos 8:26. Ele é quem nos interpreta a vontade de Deus, segundo Romanos 8:26 e 27, e é Ele quem nos guia. E nas perturbações, nas dificuldades, na adversidade, assim, desta vida, é sim o Espírito Santo que nos consola, segundo as próprias palavras de Jesus em João 16, versículo 7. Então, é outra questão da personalidade do Espírito Santo. E este lado materno é muito interessante. Quem sabe até facilita o seu próprio relacionamento com Deus, este conhecimento. Uma outra coisa que pode ajudar você a perceber o lado da personalidade do Espírito Santo, a existência desse lado, chega através de um assunto que não é tão agradável, é a questão de ações contra o Espírito Santo, que nós poderíamos chamar pecados contra o Espírito Santo. Na última de 3 aulas que nós dedicamos a este assunto, estaremos contemplando especificamente quais são as ações ou pecados contra o Espírito Santo por parte de crentes e descrentes. Mas, neste momento, quero apenas observar que o fato que a Bíblia registra que certas ações são afrontas ao Espírito Santo, clareia para nós a questão da sua própria personalidade. Segundo Pedro, por exemplo, quando ele falou com Ananias em Atos capítulo 5, versículo 3, ele diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Agora, como é que poderia mentir para uma força, para uma energia? Não pode não, mas para uma pessoa pode. Diz a palavra de Deus também, Efésios capítulo 4 e 30, que é possível entristecer o Espírito Santo, que é justamente aquela referência que eu mencionei da profecia de Isaías,
que nós lemos acerca do Espírito Santo sendo contristados naqueles dias, esta é referência assim nas cartas de Paulo, que ele também salienta este fato, que o Espírito Santo tem um aspecto emocional, aquele aspecto sentimental, e ações contra ele fazem este tipo de impacto na sua natureza. Além disso, nós podemos ver que é possível blasfemar contra o Espírito Santo, falar mal, afrontá-lo ao ponto de que não teria nem perdão para este tipo de pecado. Pode também extinguir o Espírito Santo, ou isto é, inibir a sua ação, que, concordo, poderia também acontecer a uma força, através de uma resistência, mas no conjunto global destas referências entendemos que também fala de uma limitação da operação da personalidade ou do querer do Espírito Santo. Vejam como seriam estranhas estas ações caso o Espírito Santo fosse apenas uma influência e não uma pessoa. Mais uma coisa para nós pensarmos um pouquinho em relação à sua personalidade antes de entrarmos na questão da sua deidade. Esta razão que nos também leva a crer na personalidade do Espírito Santo é o fato que a Bíblia lhe atribui certos nomes ou títulos. Um dos seus grandes títulos é o Consolador. A gente pode ler isso em João 14, 16, 7 e 13, e assim por diante, como você vai poder ver assim dentro do seu livro-texto. Consolador significa alguém chamado para estar ao lado, indicando o ministério confortante e ministério de auxílio do Espírito Santo. A palavra grega paráclito significa chamar ao lado, ao lado, e kaleo, que é chamar ou pedir. Hoje o Espírito Santo é o nosso paráclito ou é o nosso consolador. Portanto, várias coisas nos levam a esboçarmos esta questão e cremos nesta questão da personalidade do Espírito Santo. Mas, por favor, a verdade não é apenas para que você possa registrar isso dentro da sua mente. É para que você possa mudar e melhorar em muito a sua convivência com Deus. Que adianta você ter várias escrituras para que você possa, assim, em tese, evangelizar os outros que não creem em nada disso, se pela sua própria convivência com Deus você não esteja comungando com Ele como uma pessoa. Isto é, você nunca procura saber o que é que o Espírito Santo pensa de uma coisa, você nunca pergunta o que é que o Espírito Santo está sentindo da maneira que você está vivendo a sua vida cristã ou falta de vida cristã, e que você, assim, no seu relacionamento com o Espírito Santo, você nunca pergunta mais: o Espírito Santo, o que é que ele quer? O que é que eu devo entender do querer de Deus através das circunstâncias da minha vida? Pois agora nós passamos adiante para a questão da divindade ou a deidade do Espírito Santo. Se a personalidade do Espírito Santo é importante para melhorarmos a nossa convivência com Ele em termos de relacionarmos a Ele como pessoa ou ter um relacionamento interpessoal, eu diria que a importância da deidade do Espírito Santo também é profunda. O fato que o Espírito Santo é Deus, tem as características de deidade, implica na sua absoluta soberania e autoridade em nossa vida. O Espírito Santo é aquele que está conosco. Poderia até soar como uma heresia para você o que eu vou dizer agora, mas biblicamente você vai ver que tem a sua razão. Jesus não está aqui. Vou repetir. Jesus não está aqui. Nós sabemos que em muitas igrejas o povo de Deus se alegra quando o dirigente do culto, o pastor, ou seja
quem for, diz, olha, Jesus está aqui. Mas a plena verdade bíblica é que Jesus não está aqui e nós estamos, como igreja, esperando a sua chegada, isto é, a sua segunda vinda. Jesus está aqui sim, mas através do seu Espírito Santo. Portanto, a ausência de Jesus, que aliás muitas pessoas nem perceberam, a ausência de Jesus implica sim na presença do Espírito Santo conosco. E na ausência física de Jesus, é o Espírito Santo que é o delegado de Jesus. É Ele que está no controle. Portanto, o nosso estudo que agora iniciamos em relação à deidade do Espírito Santo não visa apenas frisar alguns dados teológicos, e sim nos leva a entendermos que o Espírito Santo tem o direito e exerce esse direito em nossas vidas de imperar, de mandar, de proibir, de conduzir, de ordenar. E Ele que está em controle da igreja. A igreja está sendo edificada. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas o mestre de obras não é Jesus. O mestre de obras é o Espírito Santo. E quem está trabalhando nesta igreja de Jesus precisa estar debaixo da autoridade, da soberania, debaixo da vontade do Espírito Santo. Então, as Escrituras revelam vários dados que assim promoveram esta crença na deidade do Espírito Santo. Lembre-se que a revelação de Deus é progressiva, vem em parte, mas cada nova parte soma-se à antiga parte para que eventualmente nós temos o quadro completo. Primeiro incidente, talvez o mais famoso, que é registrado e citado em relação à deidade do Espírito Santo, aquele registro de Atos capítulo 5. Nós já referimos ao fato que Pedro, falando com Ananias, disse que tinha mentido contra o Espírito Santo, isto é, tinha afrontado o Espírito Santo como pessoa. Mas logo mais, depois de frisar a personalidade do Espírito Santo, Pedro frisa a sua deidade, dizendo, não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Está registrado em Atos capítulo 5, versículo 3. Agora, um versículo ou outro versículo nunca vai comprovar uma doutrina. Aliás, faz parte assim do equilíbrio dos evangélicos medir as suas doutrinas pelo teor da Escritura, não apenas por um texto-chave, diferentemente que há seitas que pegam um versículo ou outro versículo e tentem erguer uma doutrina geral de um versículo particular. Mas, em relação à deidade do Espírito Santo, nós não apelamos a um texto ou outro texto, nós apelamos a toda a Escritura. E vamos ver, por exemplo, que os atributos de Deus, conhecidamente atributos de Deus, são presentes ou evidenciados naquilo que se fala do Espírito Santo. Portanto, provas mais claras da divindade ou deidade do Espírito encontram-se nas divinas qualidades que se atribuem a Ele. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 14, descreve o Espírito Santo como o Espírito Eterno. Salmos 139, versículos 7 a 10, falam da onipresença do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Salmos 139, versículos 7 a 10. E vamos ler esta Escritura, relembrando aquilo que nos revela acerca da deidade do Espírito Santo. O salmista falou, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo
do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Espírito de Deus está em todo lugar. É impossível que onde você está hoje, o Espírito de Deus não está se fazendo presente, pois está em todo lugar. Se você pensa que está num monte alto, está o Espírito. Se pensa que está num abismo muito profundo, o Espírito está também ali. Em Lucas capítulo 1, 35 e Romanos 15, 18 a 19, nós encontramos referências ao poder ou omnipotência do Espírito Santo. Nós podemos também ver o amor do Espírito, assim outras referências. Nós podemos ver que em João 16 e 13, ele é o Espírito da verdade, que não quer dizer apenas que ele é um Espírito verídico, mas ele é o Espírito da verdade, da mesma forma que Deus é verdade. 1 Coríntios 2 e 11, nós podemos refletir sobre o poder ou a soberania do Espírito e o seu próprio nome, Espírito Santo, isto é, o adjetivo que é ligado ao Espírito na sua descrição na palavra de Deus, também nos relembra daquela qualidade de Deus que nós conhecemos como tão importante, a sua santidade. Somente Deus tem estes atributos, portanto, o fato que a Bíblia revela que o Espírito Santo tem estas características é uma boa indicação da sua deidade. Mas não paramos ali, não estamos usando apenas um texto, nem estamos usando apenas algumas referências sugestivas em relação à sua deidade por qualidades evidenciadas. Nós queremos também falar da sua igualdade com Deus Pai e Filho. Um relacionamento de igualdade com Pai e Filho é atribuído ao Espírito Santo. E relacionamento, sim, é uma coisa bastante íntima e tem uma força apologética muito pesada. A paridade implícita afasta a possibilidade dele ser apenas um empregado ou encarregado da obra de Deus. Veja, por exemplo, que os convertidos são batizados em seu nome, os crentes são abençoados por ele, e junto com pai e filho, ele goza de uma posição de destaque única na igreja. Por exemplo, na comissão apostólica, Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E do Espírito Santo é importante. Na benção apostólica, Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 13 e 13, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Veja como o Espírito Santo é ligado lá e nós temos esta benção tríplice, a benção que sai de todo membro da Trindade. E em relação à administração da igreja, em Efésios 4, 4 a 6, Paulo também escreve: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ali temos a menção do Espírito, do Senhor, neste sentido referindo-se a Jesus, e Deus, o Pai de todos. Então, esta ligação dos três, o fato que um não está em evidência sem o outro, é uma forte indicação da deidade do Espírito Santo. Terminando essa parte, vamos apenas refrisar o fato que a deidade do Espírito Santo implica na sua obediência integral àquilo que ele quer. Passamos agora para a questão dos símbolos do Espírito Santo.
Muitas pessoas, culturas diferentes, têm achado muito bonita a questão de simbologia. Na cultura ocidental, nós não estamos muito chegados a símbolos. Nós preferimos mais a comunicação verbal. Mas outras culturas, assim, tipicamente orientais, têm um grande respeito para a simbologia. E vamos lembrar que esta Bíblia nasceu lá dentro do mundo oriental, portanto, ligada a um povo que crê bastante nos símbolos. Os símbolos do Espírito Santo são palavras empregadas nas Escrituras como ilustração. Você perceberá que eles representam a ação do Espírito através dos vários ministérios que exercem em favor do povo de Deus. São bastante populares em estudos de pneumatologia, os símbolos, mas infelizmente tais estudos tendem a ser exagerados. Por este motivo, incluímos aqui alguns princípios de simbologia que devem servir de guia e avaliação tanto na preparação de estudos como na aceitação ou audição dos mesmos. Eu quero passar 3 princípios de simbologia para ajudar você no seu estudo da pneumatologia a não sair assim do padrão de sã doutrina quanto a este assunto. O primeiro princípio, ou a primeira regra de simbologia. A interpretação da simbologia bíblica há de surgir do próprio texto bíblico e não da imaginação do exegete ou a pessoa que está fazendo a exposição. Assim, as interpretações exageradas, por exemplo, das cores do tabernáculo, carecem de respaldo bíblico. Vejamos, por exemplo, a confusão que surge das cores do tabernáculo, por exemplo, a cor azul. No Brasil, a cor azul é símbolo positivo. Tudo azul, nós podemos dizer quando tudo está bem. Na América do Norte, no entanto, é símbolo do contrário, é símbolo de melancolia, como demonstra o tipo de música chamada os blues, que são as lamentações do povo. Então, dizer para alguém daquela cultura, tudo azul, quer dizer, tudo está preto para nós aqui no Brasil. Agora, número 2, segundo princípio. Mesmo estabelecido um simbolismo autenticamente bíblico, nem sempre o objeto é encarregado de sentido simbólico. O contexto há de ditar a legitimidade de qualquer interpretação simbólica ou espiritualizada. Todos sabem, por exemplo, que água é símbolo do Espírito Santo. Mas veja para onde um uso indiscriminado deste fato pode nos levar. Sabemos, por exemplo, que em Gênesis 6, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele decidiu destruir o mundo através de um dilúvio. Então, começou a chuva. Como a chuva é símbolo do Espírito Santo, nós poderíamos então pregar uma mensagem ridícula de Noé como o tipo de um crente tradicional que se protegia contra o Espírito Santo dentro da arca, enquanto, por outro lado, todos os pecadores que ficaram de fora da arca, eles todos foram cheios do Espírito Santo na medida que a chuva caía em cima deles e as águas subiam em cima deles. Imagine o tipo de pregação que poderia ser dada em cima do lago de fogo do Apocalipse. Fogo também é símbolo do Espírito Santo. De repente, todos aqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida serão batizados no Espírito Santo, na medida que são lançados no lago de fogo. O terceiro princípio é que a identidade do símbolo e a coisa simbolizada nunca se confundem. Nosso Deus é fogo consumidor, diz a palavra de Deus, Hebreus 12 e 29, mas fogo consumidor, por favor, não é o nosso Deus. Eu escolhi deliberadamente exemplos extremos para alertar você
aos perigos dos abusos da simbologia, inclusive em evidência em nossos púlpitos. Vamos lembrar que a Bíblia não é um livro de símbolos, mas é uma clara revelação verbal da parte de Deus aos homens. Quantas mensagens têm sido pregadas sobre o homem de Marcos 14, 13, trazendo um cântaro de água? Quantas mensagens pregadas sobre a necessidade de ser batizado com fogo, quando de fato em Mateus 3, onde o fogo é mencionado, é símbolo de juízo. Diz a palavra de Deus que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançado ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na sua mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Graças a Deus pelo batismo com o Espírito Santo, ao invés do batismo com fogo. Nós ainda temos outros aspectos da simbologia a vermos, símbolos positivos que você pode pesquisar. Por exemplo, fogo, vento, água e o óleo ou azeite são símbolos legítimos do Espírito Santo. O óleo é considerado símbolo do Espírito Santo porque era usado nos rituais do Antigo Testamento. Houve uma aplicação simbólica de azeite sobre o leproso que havia sido purificado, por exemplo. Levíticos 14, versículo 17 diz: do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Sugerimos que pode ter o seguinte significado: azeite na orelha para ouvir a voz de Deus, azeite na mão para trabalhar na obra de Deus e azeite no pé para andar nos caminhos do Senhor. Outros símbolos incluem o selo. Por exemplo, Paulo diz em Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Até em nossos próprios dias, o selo continua sendo evidência de propriedade, legitimidade e autoridade. E é claro que quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Isso também é um símbolo legítimo do Espírito Santo. Mas ninguém pensa que cada vez que vê assim esta ave voando por perto, que é o sinal da chegada do Espírito Santo. Então, hoje nós temos visto em nossas aulas 3 coisas importantes: a personalidade do Espírito Santo, e aprendemos a nossa necessidade de nós nos relacionarmos a Deus, não como um computador, mas sim a um ser que tem sentimentos. Também nós aprendemos que o Espírito Santo é Deus, ele tem todas as faculdades de deidade e é ele que está aqui e ele que coordena a obra de Deus. E temos visto alguns símbolos e alguns princípios muito importantes de simbologia. Na próxima aula continuaremos o nosso estudo de pneumatologia.